Jair Bolsonaro nomeou o delegado Rolando Alexandre de Souza para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. A escolha foi publicada no Diário Oficial da União em edição extra nesta segunda-feira. O termo de posse foi assinado em uma cerimônia reservada no gabinete de Bolsonaro, cerca de 20 minutos após a publicação. Ex-secretário de Planejamento e Gestão da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, Rolando é considerado um braço direito do diretor-geral do órgão, Alexandre Ramagem. Rolando foi superintendente da Polícia Federal em Alagoas e ocupou cargos de chefia na Divisão de Combate a Crimes Financeiros e também na Superintendência da Polícia Federal em Rondônia. Alguns veículos disseram que o presidente poderia tentar uma nova nomeação de Alexandre Ramagem para o cargo, contrariando a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. No entanto, de acordo com interlocutores, a ala militar e também apoiadores do governo aconselharam Bolsonaro a procurar uma opção que pudesse ser mais pacífica no momento. José Maria Trindade, vou começar então com você, Zé. Muita gente especulou que o próprio Alexandre Ramagem pudesse ser nomeado mais uma vez nessa segunda-feira, não? Exatamente. Depois daquele alerta do presidente Jair Bolsonaro de que tinha perdido a paciência, e ele ouviu sim, ele ouviu o apoio dizendo que os ministros do Supremo exageram quando cancelam ações do próprio presidente da República, né? São duas ações nos últimos dias, né? Primeiro, essa do ministro Alexandre de Moraes cancelando a nomeação de um presidente da República para a diretoria da Polícia Federal e também o cancelamento da expulsão dos diplomatas venezuelanos. E isso está batucando ali na cabeça do presidente. E como eu disse aqui, há pressões ali no Palácio dos dois lados, né? E aí o que se imaginou é o presidente não poderia recorrer ao plenário do Supremo sobre o caso Alexandre Ramagem, porque ele retirou a indicação. Então o objeto se perdeu, né? Ele não poderia recorrer porque não há ninguém, o Alexandre Ramagem não é mais indicado dele à Polícia Federal. Ele poderia então fazer uma nova indicação, seria um novo caso, e ele então recorreria ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas não. Olha, Silvio, em 3 horas, o presidente fez publicar no Diário Oficial, através de um diário extra, deu posse, uma sessão fechada no gabinete com a participação de ministros, só para tirar a foto, e já o colocou no comando da instituição. E já no comando, Rolando substituiu o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Era uma mudança que o presidente Bolsonaro queria fazer há mais de 4 meses e não conseguia com o ex-ministro Sérgio Moro, né? Então foi uma mudança muito rápida. Só para te falar aqui, não é unanimidade no Congresso Nacional de que um ministro, através de uma liminar, pode cancelar uma decisão, a nomeação do presidente da República para atos assim, de gestão, né? Você vê aí que o próprio presidente do Supremo não divulgou nota, ou seja, ele e outros ministros estão dizendo, olha, vocês exageraram, os 2 ministros, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, quando cancelaram atos do presidente da República. Então, esta é a situação. Augusto Nunes, surpreendeu essa nomeação para você logo cedo, a semana começando com esse nome do novo diretor da Polícia Federal? De alguma forma, o próprio presidente ontem, naquele ato, nós vamos falar daqui a pouco sobre uma manifestação ocorrida em Brasília, em frente ao Palácio do Planalto, que gerou bastante polêmica, e ali durante uma live, o próprio presidente havia dito que a semana começaria, segunda-feira, começaria com o novo diretor da Polícia Federal. Augusto? Bom, não me surpreendeu a nomeação de um delegado que goza da confiança do presidente da República. Não faria sentido ele afastar o titular, que tinha o apoio do então ministro Sérgio Moro, e trocar por outro escolhido, por exemplo, pela própria Polícia Federal, né, ou que fosse amigo do Sérgio Moro. Aí seria muita insensatez. Eu defendi sempre essa posição que o Zé mencionou agora. O presidente da República deve ter a liberdade para exercer as suas atribuições.
né? E uma delas é nomear o diretor geral da Polícia Federal. Não gostei da interferência do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal específica, de um ministro, né, numa decisão monocrática, porque isso aí é confundir as fronteiras que devem separar demarcar, né, os limites aí dos três poderes. Dito isso, eu não posso julgar a priori o novo diretor-geral, não o conheço, não sei quais foram exatamente os trabalhos que ele desempenhou. Mas eu quero dizer o seguinte, da mesma forma que o presidente pode nomear, ter autonomia, né, para exercer suas prerrogativas, ele pode, não deve nomear, indicar o diretor-geral, a Polícia Federal, até pelo belíssimo trabalho que vem realizando nos últimos anos, deve investigar com autonomia. O presidente tem oportunidade aí, então, de desmentir na prática o que disse o ministro Moro. Basta deixar a Polícia Federal trabalhar. Eu acho que cabe ao diretor-geral fazer o possível para reativar a Lava Jato, estranhamente ou não, quase paralisada nos últimos tempos. Claro, temos uma pandemia, mas antes disso já se notava que a Polícia Federal investigava com menos ímpeto, né? Investigava com menos frequência os escândalos ainda por apurar. É isso que tem que ser feito e é aí que nós vamos julgar quem tem razão. Fica o pessoal dizendo aí nas redes sociais, não, mas o Moro está certo, o Bolsonaro está certo, o Bolsonaro disse isso. Vamos ver na prática o que acontece. Se a Polícia Federal tiver de se sujeitar à vontade do presidente da República, ele estará errado. Se a Polícia Federal puder investigar com autonomia, independência e sem ficar prestando contas aí a todo momento ao presidente, de tal forma que o país vai suspeitar de que ele está interferindo no andamento dos processos, aí o Moro terá tido razão.